o Cleison falou, atualmente eu trabalho como supervisora do convênio de combate e prevenção à dengue na Fevale, mas eu tenho doutorado em biologia pela Unicinos e eu fiz o meu estágio de pós-doutorado em ambiente de desenvolvimento na Univates, que é a Universidade do Vale do Taquari, que fica em Lajeado. Durante esse período do pós-doutorado, eu trabalhei muito as questões ecológicas na sociedade, porque durante toda a minha formação de mestrado, graduação, mestrado e doutorado, eu sempre aprendi muito sobre a teoria e os conceitos da biologia, da ecologia. E quando eu cheguei no pós-doutorado em ambiente de desenvolvimento da Univates, eu aprendi a colocar essas coisas em prática na sociedade, na população humana e na sociedade que a gente vive, como a gente tem que levar isso em consideração. E aí eu acho sempre muito bacana. Ai, gente, eu não consigo ver o que vocês falam. Tá? Eu acho sempre muito bacana falar sobre isso, porque às vezes a gente demora, eu pelo menos demorei muito tempo para. Vou ligar minha câmera para vocês me verem aqui. Para quem não me conhece, me conhecer. Eu levei bastante tempo, na verdade, para entender um pouco e para fazer algumas conexões, sabe? E aí eu sempre acho legal trazer um pouco sobre isso, para que quem demore como eu para fazer as conexões também consiga fazer de maneira mais rápida, tá? Então, a palestra de hoje ela é um bate-papo assim sobre como a gente pode aplicar os preceitos e as questões da ecologia na sociedade humana e tentar evitar um pouco dessas questões, desses problemas ambientais. Né? Eu vou trazer várias ideias para vocês da ecologia e como a gente aplica ela na população humana. Vou trazer também um conceito que é novo, que tem se usado para tentar melhorar esses problemas ambientais. E depois, se vocês quiserem, como a gente tem bastante tempo, a gente pode conversar sobre o quão plausível vocês acham que é isso para a sociedade atual. E enfim, e outros questionamentos que podem surgir. Eu não me importo que vocês perguntem no meio da apresentação, mas como eu vou ficar com ela meio aberta aqui, que eu estou compartilhando com vocês, eu vou ficar ela inteira aqui, eu não vou conseguir ver muito o chat. Então eu pediria que vocês abrissem o áudio de vocês e perguntassem. Se vocês quiserem, a gente pode esperar para o final da apresentação e fazer tudo no final, tá? Vejam o que vocês eu acho melhor, não sei o que tu acha, Isabela. Pode ser como for melhor para ti. Se interrompo daí. E aí eu leio a pergunta para ti. Ah, pode ser? Ótimo, ótimo. Tá bom. Então tá. Ótimo. Combinado assim. Então tá, obrigada. Bom, então vamos falar, deixa eu ver se realmente está compartilhando aqui agora. Tá. Vamos falar então sobre os limiares ecológicos na sociedade. Eu vou falar para vocês então, também sobre as soluções baseadas na natureza. Né? Então, meu nome é Marina e eu vou ficar com vocês então no dia de hoje. Bom, como eu já entrei um pouco nesses primeiros minutos, a ideia da palestra é que a gente entenda os principais problemas ambientais que são fruto da falta de consideração de conceitos ecológicos. Tá? Por que eu coloquei falta de consideração entre aspas? Tá? Porque, na verdade, não seria bem uma falta de consideração, né? Seria, no termo mais forte da frase, né? E sim,
não considerar conceitos e teorias ecológicas para tentar resolver ou minimizar os problemas ambientais. Grande parte dos problemas ambientais hoje tem resposta, na verdade, 100% deles, nos conceitos e nas teorias ecológicas que poderiam ser evitadas, né? Há muitos anos, os ecólogos, os cientistas da ecologia, eles estudam populações e as dinâmicas das populações. Se a ciência, nesse momento, né, em qualquer outro momento, fosse ouvida, nós conseguiríamos evitar muitos desastres. Eu vou trazer também para vocês algumas soluções para muitos desses problemas, né? Existe, então, uma ideia que é baseada na ecologia de populações, na ecologia de comunidades, de ecossistemas, que traz soluções naturalmente, nem vou falar ambientalmente corretas, vou falar naturais, né? Porque elas são naturais, elas ocorrem naturalmente, ocorrem num meio ambiente sem interferência humana e podem nos ajudar, então, a evitar esses problemas ecológicos. Depois, acho que a gente pode conversar o quanto é possível a gente colocar essas ideias em prática. Inclusive, eu vou trazer algumas ideias que já estão sendo colocadas em prática aqui na região mesmo. E aí a gente pode discutir e conversar o que vocês acham. E ainda eu não coloquei aqui, mas eu acho que a gente vai entrar agora numa próxima década em que esse tipo de ideia, esses tipos de soluções baseadas na natureza vão ficar muito em evidência e vão ser muito necessárias. Então, para que, de repente, vocês pensem e se preparem para o mercado de trabalho que está por vir, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue, a gente vai precisar ter especialistas nessa área, pessoas que realmente entendam dessas soluções da natureza. A gente não pode simplesmente fazer uma graduação e já ir abordar esse tema. Então, a gente vai precisar de pessoas que estudem, que estejam sempre envolvidas com isso. Então, quem sabe vocês pensarem nisso como uma profissão para vocês, porque eu tenho certeza que vai aumentar muito agora nos próximos anos. Tá? Bom, e aí eu começo a falar para vocês sobre a população humana, né? Desde o início do século XIX, então ali por 1800, século XIX começa em 1800, a população mundial começou a crescer de forma desenfreada, né? E em 200 anos, ou seja, de 1820 a, sei lá, 2020, a gente passou de 1 bilhão de pessoas a quase 8 bilhões de pessoas, né? Hoje, 2020, nós temos 7,8 bilhões de pessoas na Terra. Né? E todo ano a ONU, a Organização das Nações Unidas, faz um prospecto de como pode ser que essa população... Estamos escutando? Tá? Tudo certo? Como pode ser que essa população ela melhore ou piore. Ai, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tem problema no áudio, mas é só ela. Ah, tá. Então tá. Beleza, desculpa então, interrompi. Bom, e aí esses prospectos da ONU, eles dizem quais são os cenários que pode acontecer no crescimento da população. Sempre esse prospecto ele tem 3 cenários, certo? O último prospecto ele foi feito em 2019 e ele conta com um cenário mais real, que é o cenário esperado, daí a gente vai conversar sobre isso, um cenário que seria o melhor cenário possível e o que seria o pior cenário possível. No melhor cenário possível, em 2100, ou seja, daqui a 80 anos, nós teríamos 7,3 bilhões de pessoas. Então, além da nossa população não crescer, a nossa população iria diminuir cerca de 5 milhões de pessoas. Certo? Esse é o melhor cenário, falando em termos de sustentabilidade do planeta e da disponibilidade de recursos, certo?
Por quê? Porque para a maioria das pessoas, para a maioria dos seres humanos, você se reproduzir, e isso é uma coisa cultural, você se reproduzir é você ter sucesso. Mas nós, como biólogos e profissionais do meio ambiente, a gente está nesse momento, né, pensando no meio ambiente, nesse momento da nossa conversa, né? É claro que todos vocês podem pensar em ter filhos, calma, né? Nenhum problema quanto a isso. E aí, quando a gente pensa no melhor cenário para o planeta, a gente tem, além da população estável, diminuindo. Quando a gente tem um cenário esperado, ou seja, mantendo o que está se mantendo nos 80 anos que se passaram, né? Porque são 80 anos para frente, a gente tem que olhar os 80 anos para trás. Os 80 anos para trás, a população cresceu, não cresceu de uma maneira tão rápida e tão exagerada, mas cresceu, certo? O cenário é que daqui a 80 anos nós tenhamos 11 bilhões de pessoas. Então, vai aumentar aí um pouquinho, em torno de 4 bilhões, certo? Mais ou menos o que aconteceu há 80 anos atrás. Subiu 4 bilhões de pessoas. Mas o pior cenário seria que a população se reproduzisse indefinidamente e nós chegássemos a 15,6 bilhões. Se vocês perceberem, 15,6 é exatamente o dobro do que nós temos agora, certo? Então, em 80 anos, nós dobraríamos a população do planeta, certo? Então, esse é realmente, para o planeta, para o meio ambiente, o pior cenário. De quase 16 bilhões de pessoas, certo? Dentro disso, desses cenários que a ONU nos apresenta, aí eu preciso introduzir para vocês, talvez muitos de vocês, eu não sei quais são os períodos que vocês estão da faculdade, se todos são da biologia ou não, o conceito da dinâmica de populações, certo? Dentro da ecologia de populações, nós temos esse conceito de dinâmica de populações, que diz o quanto uma população, que ele, na verdade, diz quais são os fatores que estão relacionados ao tamanho de uma população. Quais são os fatores que fazem uma população ser grande ou pequena, certo? E aí, quando a gente pensa numa população natural, uma população de aves, por exemplo, a gente vai ter 4 fatores, tá? A gente vai ter a taxa de natalidade, que são, então, tudo que nasce, né? A quantidade de nascimentos. Nós vamos ter a taxa de mortalidade, que é todo mundo que morre. E aí, tanto esses nascimentos, quanto principalmente essas mortes, elas podem ser por diversos fatores. Então, a gente pode ter doenças, a gente pode ter senescência, né? A população fica... alguns indivíduos da população ficam velhos e morrem, outros ficam doentes, pode ter um acidente, pode ter predação, competição. Então, inúmeros fatores nós estamos falando, mas que eles vão gerar uma taxa de mortalidade, ok? E a gente ainda tem as taxas de imigração, ou seja, quem chega na população, e as taxas de emigração, ou seja, quem sai da população. Por quê? Porque quando a gente fala de uma população natural, de passarinho, por exemplo, a população está confinada a um tempo e a um espaço, digamos. Está confinada na Floresta Nacional de Canela em julho de 2020. Então, esse é um tempo, esse é o tempo e o espaço, certo? Então, nós estamos falando do tamanho da população naquele tempo e no espaço, e o que influencia aquele tamanho daquela população foi o número de nascimentos, o número de mortes, a entrada de novos indivíduos e a saída de indivíduos, certo? Mas quando a gente pensa na população humana e na população humana do mundo, a gente não fala, por exemplo, da população de Novo Hamburgo, da população do estado do Rio Grande do Sul ou da população do Brasil, porque aí sim nós estamos falando do espaço, também poderíamos estar falando do tempo, e aí sim
a taxa de imigração e emigração conta? Quando a gente fala da população do mundo, a gente não pode contar com a taxa de imigração e taxa de emigração. Por quê? Porque não tem para onde a gente sair, certo? Não existe sair do planeta Terra e não existe entrar no planeta Terra, a não ser que nós tenhamos grandes evidências de vida fora da Terra e essa vida esteja chegando à Terra e nós tenhamos outro lugar para ir, certo? Mas no momento, na atual situação, nós não temos, certo? Nós temos a Terra como o limite. Nós não podemos nem sair, e não há pessoas não há pessoas para entrar, certo? Então, quando a gente fala da população humana, existem dois fatores básicos que vão estar influenciando no tamanho dessa população, que são os nascimentos e as mortes, certo? Dentro disso, se nós formos pensar nos três cenários que se encontram a população, que se encontram os três cenários da ONU sobre o crescimento da população em 2100, nós vamos ter as seguintes condições. No melhor cenário, onde a população diminui, deixa eu colocar aqui um apontador. Onde a população diminui, eu tenho uma taxa de mortalidade, ó, o rosinha são as mortes e os verdinhos os nascimentos. Eu tenho uma taxa de mortalidade aumentando em relação de 2020 a 2100 e eu tenho uma taxa de natalidade diminuindo, certo? Então eu vou ter muito mais gente morrendo do que gente nascendo. E aí a gente pensa o que nesse sentido, né? Os casais estão sendo formados, mas eles não estão tendo filhos, certo? E os casais que estão tendo filhos, eles têm um número pequeno de filhos, certo? E as pessoas estão morrendo por vários motivos. E aí a gente pode contar doenças, a gente pode contar acidentes e a gente pode contar senescência, né? A população está ficando velha e quando chega a determinada idade, morre naturalmente, certo? Então, nós temos uma taxa de mortalidade superando a nossa taxa de natalidade. E, nesse momento, a população humana tem a possibilidade de diminuir. No cenário esperado, de 11 bilhões, nós temos os nascimentos superando as mortes, mas uma taxa de nascimento não tão grande em relação à taxa de morte, né? Aqui no meu exemplo, a morte está bem inferior aos nascimentos, mas eu poderia ter meio a meio, por exemplo. Eu poderia ter meia quantidade de nascimentos e meia quantidade de mortes, e mesmo assim eu ainda teria um pouco um crescimento da população, não de uma maneira explosiva. Eu teria um crescimento. Por quê? Porque ainda a minha taxa de natalidade está superando a minha taxa de mortalidade. Quando a minha taxa de natalidade for maior que a mortalidade, eu tenho crescimento, certo? E no caso do pior cenário, de 15 bilhões, de 16 bilhões de pessoas, eu tenho uma taxa de nascimento extremamente grande, ou seja, os casais se formariam e teriam 4, 5 filhos, e eu tenho uma taxa baixíssima de morte, certo? Exatamente, uma taxa baixíssima de morte. O que eu teria? Eu teria a tecnologia, a medicina tão avançada que as pessoas não morreriam mais por doença, né? Eu teria uma tecnologia tão avançada que as pessoas não morreriam mais por acidentes, e eu teria única, exclusiva causa da morte, a senescência, né? E essa senescência, ela seria muito, muito prolongada. Na verdade, as pessoas elas morreriam de velhice, mas elas morreriam muito velhas, extremamente velhas, com mais de 100 anos, por exemplo, certo? Porque a tecnologia, principalmente da medicina e da farmácia, permitiriam isso, certo? Então, esse é um cenário
são os 3 cenários. É claro que pode acontecer ainda um cenário entre isso, onde as pessoas parem de se reproduzir e também as pessoas parem de morrer. Mas daí, nesse cenário esperado, a gente ainda teria um pouquinho, pelo menos um pouquinho do crescimento da população até essa reprodução parar, cessar, certo? Bom, mas aí a gente pensa assim, eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem a dinâmica das populações, elas ocorrem assim, na população humana não é diferente, então já deu para a gente entender que é normal acontecer isso tanto nas populações de animais e plantas, quanto na população humana, porque afinal a população humana é um animal também, certo? Mas aí nós temos um grande diferencial, né? A gente tem uma capacidade de gerar tecnologias muito grande. Só que essas tecnologias, elas geram resíduos, né? E se com 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas nós temos poluição, né? Que são resíduos da poluição do ar, da água e do solo, né? Que podem ser resíduos químicos, de gases. Nós temos o lixo, que são os resíduos sólidos, vamos dizer dos resíduos sólidos. Nós já temos uma imensa perda de biodiversidade. Nós já temos as queimadas, nós já temos desmatamento, e nós temos o que, no final, tudo isso vai gerar, que são as mudanças climáticas, certo? E, somado a isso, nós temos uma vulnerabilidade extrema, uma pobreza extrema, porque a gente não pode esquecer que nós somos 8 bilhões, mas que esses 8 bilhões, eles não estão em condição de igualdade. Dentro de uma população de pássaros ou de araucárias, certo? Elas estão em condição de igualdade. Elas estão recebendo todos os recursos, água, comida, energia solar, seja lá qual o recurso que essa espécie precisa, de maneira igual. Mas nós, como espécie humana, como população, como sociedade humana, nós não estamos recebendo os recursos de maneira igual. Existem pessoas que têm excessivos recursos e existem pessoas em situação de vulnerabilidade e de pobreza extrema. Isso também é um problema para o meio ambiente. Embora muitas pessoas não consigam associar que a pobreza também degrada o meio ambiente, certo? Também é um problema ambiental. Bom, se com 8 bilhões nós temos esses problemas ambientais ou socioambientais, podemos chamar assim, o que as pessoas irão comer, beber, vestir e aonde elas vão morar quando nós chegarmos em 16 bilhões de pessoas, certo? Se vocês pararem para refletir, tudo que a maioria de vocês estudante da biologia, não sei, novamente repito, não sei qual semestre que vocês estão, mas a gente, como biólogo, sempre quando a gente estuda uma espécie, quando a gente observa uma espécie, seja ela animal ou vegetal, a gente sempre se pergunta, né, aonde essa espécie vive, onde ela mora, né, qual é o habitat dela, o que ela come, no caso, se for uma espécie animal, né, qual a quantidade de água que ela bebe, por exemplo, numa espécie vegetal, quanto de água ela precisa, algumas espécies precisam mais de água, outras espécies precisam de menos, certo? E no nosso caso, a gente ainda tem um quarto recurso que é necessário para nós, porque a gente também, como qualquer espécie, a gente precisa morar, beber e comer. A gente ainda tem o pudor, né? Que a gente precisa vestir, que a gente, infelizmente, não pode sair pelado aí na rua, porque é atentado a pudor. Então, a gente ainda também tem que pensar que a gente tem um outro recurso que é vestir, certo? Tudo isso já está sendo um problema com 8 bilhões. Como vai ser com 16 bilhões? Então, isso nós devemos, nossa obrigação como cidadãos, como pessoas, pensar nisso sempre, tá? E aí eu preciso trazer para vocês um novo conceito dentro da biologia e dentro da ecologia de populações, que é o conceito da capacidade de suporte. Talvez todos vocês já saibam sobre ele,
ou talvez vocês ainda não tenham estudado sobre a capacidade de suporte, mas basicamente a capacidade de suporte é o tamanho máximo dos indivíduos que uma espécie pode, na verdade, que um ambiente pode suportar de uma determinada espécie por um maior período de tempo. Ou seja, o quanto eu posso usar daquele determinado espaço, daquele determinado ambiente, sem que os recursos que aquele ambiente está me provendo se esgotem, certo? A partir do momento que esses nutrientes, esses recursos começarem a se esgotar, significa que o meu ambiente ele chegou na capacidade de suporte, certo? E era por isso que no começo da população humana, a maioria não, as populações humanas do começo da civilização, elas eram nômades, porque elas esgotavam a capacidade de suporte de determinada região e elas se mudavam para outro lugar onde a capacidade de suporte ainda não tinha sido sido atingida, certo? Que é o que a maioria dos animais fazem, certo? Quando a capacidade de suporte chega naquele lugar e eles começam a morrer de fome, certo? E diminuir a sua reprodução, porque eles não possuem recursos suficientes, ou eles migram, certo? Ou eles extinguem a população, ou a população diminui em tanta proporção que fica poucos indivíduos, que restam poucos indivíduos. E aí a população só vai voltar a crescer quando o ambiente se recuperar novamente para que a capacidade de suporte volte a um limite máximo, certo? Basicamente, a capacidade de suporte é qual o tamanho sustentável que uma população pode atingir sem colapsar o meio ambiente, certo? Quando a falta de recursos gera morte, certo? Começa a gerar morte. E se vocês pensarem, a população, e daí a gente volta aqui para esse slide, nós já estamos nessa situação, porque falta recursos para algumas pessoas. Muitas pessoas morrem de fome, certo? Porque falta recursos. Ok? Bom, basicamente, então, a capacidade quando eu falo em recursos da capacidade de suporte, eu estou falando para uma população animal, eu estou falando de água, comida, oxigênio, espaço, abrigo, né? Porque toda a população, principalmente a animal, ela precisa de um espaço, de um abrigo para construir seu ninho, para poder se reproduzir, né? Para poder fazer a sua população ali. Cada espécie tem o seu jeito de manejar aquele território, né? Alguns ficam por mais tempo, outros, como as plantas, ficam ad eterno, né? E outros são passageiros, migratórios, certo? Vão lá, usufruem um pouco dos recursos, se reproduzem, voltam para outro lugar, vivem lá, e assim a gente vai indo, certo? Acontece que quando a gente está em determinado lugar, que esses recursos começam a chegar nos limites, ou seja, à medida que a população vai aumentando, os recursos vão começar a chegar no limite, certo? E quando os recursos esgotarem, a taxa de mortalidade vai aumentar muito, certo? Então, vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar espaço, ou abrigo, ou oxigênio, e a taxa de mortalidade que eu falei para vocês lá na frente vai começar a aumentar. Basicamente, é assim que as populações, que a densidade das populações se regulam dentro do ambiente. E se vocês pensarem, por exemplo, numa praga, quando a praga vem e devasta todo uma plantação, se nós não formos lá e replantarmos, ela não vai voltar, porque ela esgotou todos os recursos. Agora, se a gente fica toda vez dando recurso
voltando com aquele mesmo recurso, a praga ela vai estar sempre lá, a praga. A praga é uma espécie, né? Nem gosto de falar essa palavra praga, né? A espécie ela vai estar sempre lá, aproveitando o recurso, certo? E aí a gente pode pensar, desde uma espécie que ataca uma plantação agrícola, até um vetor de doença, certo? Como o Aedes aegypti. Né? A gente está sempre dando recurso para ele, que é o alimento, que é o sangue. Temos em abundância. Somos 8 bilhões de pessoas com um sangue maravilhoso para ele lá sugar. E somos 8 bilhões de pessoas deixando água dentro do potinho para ele botar os ovos. Então ele tem recurso, ele tem espaço, ele tem comida, ele tem água, tem oxigênio, tudo que ele quer. Né? E aí cada vez mais ele está se expandindo. A partir do momento que a gente para de dar isso para ele, ele some, como já aconteceu uma vez na história do Brasil. Aí. Mas, quando a gente pensa em recursos da população humana, a gente, além da água, né, da disponibilidade de água, da comida, da quantidade de comida, do espaço, né, onde essas pessoas vão morar, e do oxigênio, porque nosso ar também está bem poluído, né? A gente ainda pensa na falta de trabalho. A falta de trabalho vai gerar falta de dinheiro, e a falta de dinheiro vai gerar a falta da saúde de qualidade, a falta da educação de qualidade. A gente não vai conseguir pagar por comida, a gente não vai conseguir pagar por água, e a gente não vai conseguir pagar pelo abrigo. Certo? Então, é um exemplo claro de que não adianta a gente querer ultrapassar o limite de um ambiente que tem limite, né? Se tudo tem limite, por que a gente tem que ultrapassar esse limite, né? É um claro exemplo de que os problemas ambientais estão gerando problemas socioeconômicos. E é urgentíssimo que nós consigamos unir os problemas ambientais aos problemas socioeconômicos. Quando a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir ter uma população com uma qualidade de vida. Só que para isso a gente também tem que entender que a gente tem que chegar no limite, né? Tem que chegar no limite e parar, a gente não pode ultrapassar esse limite, certo? E aí eu volto novamente, né? A gente está, se com quase 8 bilhões de pessoas nós já ultrapassamos o nosso limite, como vai ser com 16 bilhões de pessoas, né? Como vai ser, certo? É claro, se a gente fala da capacidade de suporte, essa capacidade de suporte, ela provavelmente ela não é constante, porque na natureza, a capacidade de suporte da Terra para o ser humano, porque na natureza ela não é constante, certo? Primeiro que é muito normal as populações crescerem além dessa capacidade de suporte, certo? Só que quando ela extravasa demais essa capacidade de suporte, ela vai ter o que a gente chama de overshoot, né? E vai subir demais, extravasar, e aí a população vai começar a sofrer regressões massivas. Ela vai começar a morrer de fome, de sede, e aí predadores, porque ela vai estar vulnerável, ela não tem abrigo, de doenças, ela vai começar a se expor mais, né, para predadores, vai competir mais, porque a densidade da população é maior, e ela vai começar a regredir massivamente. Se vocês pensarem, é o que acontece hoje. A gente tem tanta gente no planeta que a gente está competindo com tudo, por emprego, por casa, até por parceiros. A gente compete, certo? Então, é bem nítido que essa teoria, que esse conceito está sendo aplicado para a sociedade num modo socioeconômico e não só num modo biológico, ambiental, né? E há também as flutuações sazonais que afetam a disponibilidade de recursos, né? Então, as estações do ano, por exemplo, eles afetam a disponibilidade de recursos de uma população natural, por exemplo, de aves.
né? Mas na população humana também. Também afeta, né? Por exemplo, agora nós estamos passando por uma crise, é uma flutuação. E todos esses recursos, eles estão sendo disponibilizados de maneira diferente. A gente tem 5 quilos de arroz custando R$ 42, né? A gente tem uma baixa taxa de emprego, a gente tem um alto índice de desemprego. São os nossos recursos, a gente tem que pensar nos nossos recursos, né? E também, se a capacidade do ambiente ela for lesada, ela sofrer perturbações, a capacidade de suporte, ela naturalmente vai ser menor, certo? Então, por exemplo, as queimadas do Pantanal, né? O Pantanal está queimando, e nós estamos vendo hoje uma série de outros estados do país que não pegam o Pantanal sendo lesados, e a capacidade de suporte desses estados estão sofrendo perturbações, né? Então, não, por exemplo, queima o Pantanal, que é no Mato Grosso do Sul, lá no Paraná, Santa Catarina, não chove, está estiagem, a agricultura deles não tem chuva para a agricultura, o feijão que planta no Paraná está com preço lá em cima, certo? Então, são perturbações na capacidade do ambiente que está lesando a capacidade de suporte, certo? Então, isso é ecologia. Só que, diferente de outras espécies, o ser humano ele conseguiu um feito inédito, que é manejar essa capacidade de suporte. De uma forma ou outra, o ser humano é a única espécie que pode manejar essa capacidade. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia, né, nós desenvolvemos tecnologias que nos permitem aumentar a área habitada, por exemplo, a gente mora hoje em prédios, então um sobre o outro, né? Então, uma população que antes poderia morar numa quadra 23 casas, hoje a gente tem numa quadra morando, sei lá, 23 famílias, né? Hoje nós temos 100 famílias morando na mesma quadra, porque nós aumentamos a área a ser habitada, né? Nós aumentamos a área da produção de alimento, né? Se antes era uma área de subsistência, cada um plantava o seu, cada um tinha a sua plantação. Hoje nós temos uma plantação em larga escala, né? Onde inclusive nós brasileiros, o Brasil exporta para outros países. Nós subsidiamos a alimentação de outros países, né? E também temos tecnologia para aumentar a disponibilidade de água, né? Desde transposição de rios para chegar a água onde não tinha, lá no sertão, por exemplo, nordestino, até formas de captar água da chuva, cisternas, tudo isso são tecnologias, né? O próprio tratamento de esgoto, tratamento da água, são tecnologias para aumentar a disponibilidade da água, uma vez que nós não íamos poder ir com um balde ou um galão de 20 litros lá no rio e pegar água. Aquela água que está suja, poluída, ela não está disponível para nós. Nós criamos uma tecnologia de tratamento para que ela se torne disponível. Então, são tecnologias e a gente aumenta a capacidade de suporte do nosso ambiente com essas tecnologias, certo? Só que toda essa tecnologia, ela tem um custo, né? Nós temos hoje máquinas que conseguem colher de forma extremamente rápida e a gente consegue distribuir toda essa colheita pelo mundo, né? Só que tudo isso tem um custo, né? E o custo é esgotar os recursos do nosso ambiente. Quando a gente esgota esses recursos, a gente começa a ver os problemas ambientais, certo? Então, quando a gente está vendo os problemas ambientais ocorrendo, significa que nós já passamos da nossa capacidade de suporte. Porque os problemas ambientais são resultado do esgotamento desses recursos, certo? Uma vez que o ambiente ele tem uma certa resistência e certa resiliência, que depois a gente vai falar sobre eles. E aí, quando a gente começa a esgotar esses recursos, a gente não pensa, mas esses recursos eles vão afetar diretamente a população. Eu costumo dizer, isso é ecologia básica,
Quando você esgota a sua capacidade de suporte, quem vai sofrer vai ser a sua própria população. Não vai, lógico, no nosso caso, que é muito massivo, né, existem outras populações animais e vegetais que estão sofrendo. Mas, em termos mais filosóficos, os danos são a nós mesmos, né? Nós vamos ter enchentes, então nós vamos ter, com as mudanças climáticas, muitas enchentes, então períodos em que nós vamos estar embaixo d'água, mas em períodos de seca, que nós vamos ficar fazendo racionamento de água. Hoje é muito nítido. Esse ano nós tivemos enchente agora em julho. E há previsões de que a partir de dezembro nós enfrentemos racionamentos de água graves. Isso são os recursos que estão sendo mal manejados, mal usados, mal utilizados, porque já estão esgotados. E aí a gente vê o crescimento das doenças, né? O crescimento do uso dos agrotóxicos, porque a gente precisa ter alimento para essa população e a gente precisa fazer alguma coisa para que esse alimento renda, né? E a gente não consegue nem ter água potável. E para tudo isso, a gente vai aumentar os nossos gastos, certo? Isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas que quanto mais mal a gente faz para o meio ambiente, mais problemas como enchente, seca, doença, agrotóxico que vai causar mais doença, água não potável que vai causar mais doença, é mais dinheiro que o governo e que nós, como cidadãos contribuintes, vamos gastar para consertar esses problemas, certo? Então, uma vez que a gente tem meio ambiente equilibrado, é menos gasto que a gente tem para consertar isso, certo? A gente não precisa abrigar as famílias que têm que sair por causa da enchente, a gente não precisa ir lá levar caminhão-pipa para aquelas pessoas que estão com seca, a gente não precisa tratar um sistema de saúde para conseguir dar conta de tanta gente com dengue, com zika, chikungunya, com câncer, com dor de barriga, certo? Não precisa, porque a gente maneja as coisas de um jeito a evitar isso. E aí a gente gasta menos dinheiro com isso, certo? Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar no Dia da Sobrecarga da Terra. É uma coisa que tem, na verdade, ela existe desde 1970, mas só agora ela começou a vir assim, público, na mídia, porque ela cresceu muito, assim, como eu vou dizer, esse dia da sobrecarga, ele deu uma pulada aí bastante grande. Mas o dia da sobrecarga da Terra é justamente o dia em que nós atingimos a capacidade de suporte, a população humana atingiu a capacidade de suporte da Terra naquele ano. Então, na Terra é o espaço, naquele ano é o tempo. Então, todo ano se faz esse cálculo para saber em que momento nós atingimos a capacidade de suporte. Então, desde 1970, nós já estamos atingindo a capacidade de suporte do planeta, certo? Não é uma coisa que começou agora ou que nós ainda vamos atingir. Não, isso nós estamos atingindo desde 1970, certo? Agora, o mais preocupante desse dia da sobrecarga da Terra é que cada ano ele é mais curto, certo? E mais próximo do começo do ano. Por exemplo, em 1970, o dia da sobrecarga da Terra foi no dia 1º de janeiro de 1971. Então, teoricamente, nós utilizamos todos os recursos e no ano seguinte atingiu, então nós começaríamos de novo, certo? Agora, em 2019, esse dia foi dia 29 de julho de 2019. Então, na metade do ano, julho é 7, ainda tem mais 5 meses que a gente usaria, que a gente não tem mais recursos para utilizar. Então, no dia 29 de julho de 2019, nós utilizamos todos os recursos da Terra. Então, significa que a gente precisa de mais uma Terra para viver mais 5 meses, certo? Surpreendentemente, na verdade não é muito surpreendente, vocês vão concordar comigo,
Em 2020, esse dia foi um pouquinho mais para frente. Foi no dia 22 de agosto, certo? Então, antes a gente precisava de uma terra para viver 5 meses, agora a gente precisa de uma terra para viver agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, certo? Mas por quê? Por que será que esse dia, você sabe me dizer por que em 2020... Olhem esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, é claro que tem umas altas, umas baixas aqui, mas em geral ele segue uma tendência de sempre aumentar, certo? E aí chegou em 2020, ele deu uma queda teoricamente meio brusca, né? O que pode ser isso, né? E aí eu trago para vocês rapidinho já a resposta, imaginando que vocês já estejam ligados, que tem a ver com isolamento social, né? Foi falado muito isso na TV. O tempo inteiro foi falado, que as baleias que não eram vistas há não sei quantos anos, golfinhos, baleias, não sei, há não sei quantos anos, agora com o isolamento social voltaram a ser avistados, não é? O isolamento social aumentou porque a gente parou de usar os recursos. Então, aumentou os dias. A gente ganhou dias de sobrevida, certo? Então, a gente ganhou quase 15 dias parando de março, na verdade, de janeiro a março, mais ou menos, a fevereiro a março, mais ou menos. Só de fevereiro a março que a gente parou, né? Foram um pouquinho mais de 30 dias, talvez 45 dias, ganhamos 15 dias a mais de recursos, né? Então, provavelmente ainda isso vai ser sentido em 2021, né? Porque nós estamos ainda nesse reconhecimento, nesse isolamento ainda um pouco, não tanto como foi os primeiros dias da pandemia, ali, março, abril, né? Mas nós ainda estamos engatinhando nesse isolamento social, e aí provavelmente isso ainda vai ser sentido em 2021, ou quando a gente ficar com esse isolamento. Mas olha só quão pouquinho a gente parou de usar algumas tecnologias e quanto a gente ganhou, né? Durante o isolamento social, de fevereiro a março, a gente reduziu de março a abril, desculpa, a gente reduziu em 15% as emissões, o mundo inteiro reduziu as emissões de gás de dióxido de carbono em 15%. Isso significa mais ou menos, como que eu vou dizer? Isso é mais ou menos 60% do que a gente geraria no ano, assim. Mas é muito, 15% é muito, o que eu quero dizer, para o tanto que a gente gera anualmente. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma imagem aqui de como era a emissão de CO2 aqui no norte da Itália, nessa região da Europa, em janeiro. Estava tudo bem lá em janeiro, não tinha pandemia e tal. Quanto mais vermelhinho, maior era a emissão de CO2. Essa região aqui é uma muito industrial da Europa, certo? Então, eles têm uma emissão bastante grande. Em março, então fevereiro, março, ali começou a pandemia, o isolamento social lá na Itália e nessas regiões da Europa. Já deu uma mudadinha, né? Na China, como a China começou esse negócio de isolamento social lá em novembro de 2019, em março de 2020, a China já não detectava mais nenhuma poluição atmosférica, certo? Nenhuma poluição por CO2 na atmosfera. Então, assim, menos de 5 meses, né? 5 meses, basicamente, você já consegue dissipar todo o CO2 que está fazendo um estrago aqui, né? Então, na verdade, o Covid veio para provar, né, que a gente só está fazendo as coisas tudo errado nesse planeta, né? Bom, mas quando a gente fala de inflação e de Covid, também a gente tem que lembrar que a gente teve quase 1 milhão de mortes,
né, dessas pessoas, quase 900 e poucos mil, olhei hoje, 928 mil, né? Então a gente tem quase 1 milhão de mortes. Isso isso afeta drasticamente a taxa de mortalidade de uma população, né? As doenças e os parasitismos são fatores que aumentam a taxa de mortalidade e limitam muito o crescimento populacional, né? Então a gente tem que pensar que a gente não previa, né? Que em 2019 não se previa que isso ia acontecer, certo? Então, por exemplo, para 2021, né? A OMS já vai começar a incluir, até chegar a vacina, a pandemia Covid-19, ele vai ter que ser incluído nas estatísticas e provavelmente aquela projeção de 11 bilhões para 2100, ele vai cair, né? Porque até a gente, toda a população ser vacinada, infelizmente ainda haverá mais mortes, certo? Isso vai controlar drasticamente a população, o crescimento da população. Pois é, mas e quando a pandemia passar? Né? Porque vai passar, é o que as pessoas dizem, né? Tem o negócio, o hashtag vai passar. O que vai acontecer quando tudo isso passar? Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que a produção e o consumo voltarão com força total, certo? As pessoas, eu não acho que as pessoas vão sair melhor dessa pandemia. Elas vão sair piores. Na verdade, elas nem conseguiram conviver direito, melhorar direito na pandemia, durante a pandemia. Imagina depois que ela passar, né? Às vezes até nós que temos uma certa consciência ambiental de consumo, de produção e consumo, a gente tá de saco cheio dessa pandemia, não aguento mais, louca para aglomerar, né? Então, imagina grande parte da população que não tem essa consciência e que está louca para voltar a produzir, consumir e aglomerar, certo? E essa produção, esse consumo, eles vão gerar mais poluição, mais desmatamento, mais queimadas e mais CO2 na atmosfera, certo? E essa grande quantidade de CO2 na atmosfera vai gerar o que a gente chama de efeito estufa, que vai gerar as mudanças climáticas, certo? É o que a gente fala e na verdade, tudo isso que a gente faz para o planeta se resume sempre nas mudanças climáticas, né? E eu não sei se vocês sabem como... Eu não sei se eu estou misturando um monte de coisa, mas a minha ideia era trazer os conceitos para vocês fazerem esses links mesmo, tá? Então, se depois se alguma parte foi muito confuso para vocês, não esquentem que nós vamos conversar e eu desconfundo vocês. Fiquem tranquilos. Eu não sei se vocês sabem, mas o efeito estufa, ele é uma coisa que acontece naturalmente, né, na Terra, e ele serve para estabilizar a temperatura da Terra, e é por isso que a gente não morre congelado na Terra. Então é ele que mantém a vida. Dizem que só tem vida na Terra por conta do efeito estufa. Certo? E o efeito estufa, ele é um resultado do ciclo do carbono. Certo? Então, quando o carbono entra naquele ciclo biogeoquímico, ele tem 3 vias. Ele tem 3 destinações, 3 destinos. A primeira delas, então, vamos dividir todo o carbono que está no ciclo em 3 partes. A primeira parte do carbono, ele vai acumular na atmosfera. Então, ele vai ser liberado, que é esse carbono que a gente respira, né? Que a gente respira, que as árvores jogam, que os animais, em geral, jogam para cima aí, para a atmosfera. Então, esse acumula lá na atmosfera e vai gerar o efeito estufa. Só que é um efeito estufa tranquilinho, né? Aquele só para manter o calorzinho básico lá. É só a roupinha da Terra. Eu costumo dizer que é o efeito estufa casaquinho da Terra. 1/3 dele vai virar petróleo, carvão e gás natural, certo? Então, que é os fósseis, todo esse CO2 aí vai virar, então, o petróleo, o carvão e o gás natural. E outro CO2 vai ser absorvido pelas plantas e, através da fotossíntese, vai virar oxigênio, certo? Então, todo o carbono que está no ciclo
ele vai ter, então, três destinos, tá? E esse 1/3 do carbono que acumula na atmosfera, então, vira o efeito estufa natural. Só que tem uma divindade chamada ser humano, esse serzinho aqui, pensante, que resolveu queimar, desmatar e queimar combustíveis fósseis. E aí começou a encher a atmosfera de CO2. Então não tem mais só 1/3 do ciclo do carbono do que era acostumado, certo? Eu não tenho só 1/3 do ciclo do carbono que as plantas têm que pegar e fazer virar O2, oxigênio. Não, eu tô cheio de CO2 na atmosfera, no ar, e o que acontece? Ele fica tão cheio a atmosfera que esse efeito estufa ele se intensifica. E fica tão cheio o ar que as plantas não dão conta de utilizar tudo. Então sobra muito CO2. Sem contar que a gente está desmatando, tirando as plantas, coitado das plantas, elas que transformam o CO2 em oxigênio, a gente ainda está desmatando. E aí o que acontece? O tal do aquecimento global, ou como eu prefiro chamar, as mudanças climáticas, né? Por que elas são mudanças climáticas? Por que eu acho que são mudanças climáticas e não aquecimento global? Porque, na verdade, a gente tem extremos de clima, né? Climas extremos. Às vezes a gente tem um frio insuportável, né? Neve de, não no nosso caso, mas alguns países, neve de 20 centímetros, 25 centímetros, e às vezes a gente tem um calor insuportável, sei lá nos Estados Unidos, fazendo 42 graus, coisas assim, certo? E a gente tem aumento da frequência de tufões, de ciclones, de furacões. A gente tem, além disso, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, certo? E a gente tem esse clima descontrolado que a gente vê. Às vezes chove muito, às vezes está muito seco, chove, fica 30, 40, 50 dias sem chover. Isso, na verdade, é uma mudança no clima, não é só um aquecimento global, certo? Não é só. Quando a gente fala em aquecimento global, a gente pensa só no aumento das temperaturas. Né? E quando a gente fala mudanças climáticas, a gente vê que envolve mais condições climáticas, certo? Então, quando a gente tem aquele aumento do CO2 na atmosfera, a gente tem um efeito estufa exagerado e a gente tem as mudanças climáticas, certo? E aí, quando a gente tem as mudanças climáticas, a gente começa a potencializar os problemas ambientais que a gente já tinha e causaram as mudanças climáticas. É um ciclo extremamente vicioso, certo? E aí, eu vou começar com esse mapa do Brasil aqui para vocês entenderem o que as mudanças climáticas já fizeram no Brasil, só para vocês verem mais ou menos como acontece. No oeste da Amazônia, a gente tem um aumento extremo de chuva, né? Lá já chovia muito, então a gente tem muita chuva e muita chuva rigorosa, com coisas que não tinha lá, raio, trovão, tufão, essas coisas, certo? Aquela população ali, população principalmente a humana que vive ali, ela não está preparada e não tem condição para esse tipo de coisa, porque ela vive em condições que não, além de precárias, condições que não estão preparadas, em casas, habitações que não estão preparadas para receber esse tipo de clima, esse tipo de situação. Né? No norte do país ainda, além disso, nós temos um aumento de quase 6 graus da temperatura, né? E uma redução de chuva. No Nordeste nós temos ainda mais redução de chuva, né? Lá já sofre demais com isso, temos mais. No Rio Grande do Sul a gente tem mais chuvas e menos geadas, já a gente já consegue ver, no Sudeste também. E a gente tem o centro-oeste do país, que é extremamente quente, a gente já tem ondas de calor muito maiores ainda. Eu não sei se vocês conhecem Cuiabá ou essas cidades do Mato Grosso do Sul, mas é terrível, é terrível. E e segundo o INPE e as outras fontes que controlam isso,
essas ondas de calor, elas estão cada vez piores. Bom, aí essa outra figurinha aqui diz quais são os efeitos potenciais, então, das mudanças climáticas no planeta, certo? Então, basicamente, a gente vai mudar a composição das florestas, né? As espécies, elas vão diminuir ou aumentar a sua distribuição geográfica, né? A gente já está vendo que alguns tipos de florestas, alguns tipos de vegetação, de biomas, estão invadindo outros, né? A gente já consegue ver claramente que alguns biomas invadem outros. A gente consegue ver algumas espécies expandindo essa distribuição geográfica. Hoje a gente já encontra Aedes aegypti nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo algumas espécies restringindo drasticamente a sua distribuição geográfica. Por exemplo, ursos e espécies que são de clima frio, como o frio está diminuindo, né? Essas regiões frias, essas populações acabam se isolando nessas regiões. A produtividade primária, fogos, né? Fogo, principalmente, aqui estamos falando do fogo natural, né? Não do fogo clandestino. As áreas costeiras, né? A gente vê, além de grandes acidentes, né, que eles chamam de desastres naturais, de tsunami, essas coisas, a gente está vendo a erosão das praias, né? A inundação da costa, então muitas cidades que são do litoral estão sendo inundadas, né? Agricultura, bom, isso a gente não precisa falar, né? Antes de começar as chuvas, estávamos sofrendo com a seca, começou a chuva, estávamos sofrendo com muita chuva, né? Então precisa mandar mais água para irrigação quando não tem água, quando está na seca, e vai um ciclo vicioso, né? Daí o suplemento de água, as espécies no habitat natural vão ser perdidas, e a saúde da população, porque a qualidade do ar vai cair drasticamente, né? E a saúde da população vai ser atingida, né? Outros impactos, então, a gente tem mudanças na ecologia dos vetores de doenças, a poluição do ar, o aumento dos alergênicos, né, que causam alergias respiratórias, a qualidade da água vai cair drasticamente, a disponibilidade de alimento e de água, a degradação do ambiente em geral vai acabar gerando muitos conflitos, forçar a migração das pessoas e principalmente impactos na saúde mental das pessoas. Tem trabalhos muito legais que já falam de como pessoas que moram na cidade têm em cidades extremamente tecnológicas, a saúde mental está mais impactada do que pessoas que vivem mais próximo à natureza. Tem trabalhos bem legais sobre isso. E o calor extremo também ele causa bastante problemas cardiovasculares, principalmente. Também os efeitos socioeconômicos, né, pessoal? A gente tem aí queda na produtividade, perda da capacidade de trabalho devido ao calor, conflitos, pobreza extrema, tudo isso que eu também já comentei com vocês ao longo da palestra. Bom, dito isso, falei dos problemas, agora eu vou trazer as soluções. Bom, como é que eu tô, gente? Tenho tempo ainda, né? Mas eu já tô terminando, fiquem tranquilos. Bom, aí, em 2009, uma união de vários cientistas, de vários ecólogos, eles trouxeram então um conceito, um termo chamado, que varia, na verdade, varia entre os países, varia entre os pesquisadores, mas basicamente ele fala em soluções baseadas na natureza. Ou pode ser adaptação baseada em ecossistemas, gerenciamento baseado em ecossistemas. Vendo os problemas
os problemas, o ciclo vicioso, os problemas acumulativos que as mudanças climáticas estavam gerando e todo esse suporte desses recursos, esse grupo, então, de pesquisadores que estavam representando a IUCN, cunhou, então, esse termo soluções baseadas na natureza em 2009. Ele é um conceito que a gente chama de conceito guarda-chuva, porque ele inclui, então, várias abordagens. Ele inclui, dentro da ecologia, a restauração e a conservação dos ecossistemas, certo? Os serviços de adaptação climática, que são os serviços ecossistêmicos, uma infraestrutura natural, que daí são as agroflorestas, e o gerenciamento de recursos, dos recursos naturais. Então, aí são mais voltado para as tecnologias verdes, as tecnologias ambientais, como, por exemplo, os jardins filtrantes, certo? Então, eles desenvolveram esse termo e esse conceito para conseguir gerar atitudes que diminuíssem a pegada ecológica, o impacto da população humana sobre o planeta, sem que o desenvolvimento ele seja ele regrida. Porque a grande coisa política é assim, ó, não tem como a gente falar disso sem falar que é uma questão política, de política pública, tá? Então, a grande coisa da política é que a gente não pode parar o desenvolvimento por conta do meio ambiente, certo? E aí, o que eles quiseram mostrar com essa solução baseada na natureza e com a adaptação dos ecossistemas, baseado nos ecossistemas, é que isso é extremamente plausível, você continuar respeitando a natureza e os recursos e aliar o desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? A ideia é basicamente a seguinte, tá? E ela se baseia nos conceitos da sucessão ecológica, da resistência ecológica e da resiliência ecológica, tá? A ideia é que os ecossistemas bem manejados, ele tem um potencial maior de adaptação, certo? E ele vai resistir e se recuperar mais facilmente dos eventos climáticos e vai promover uma maior gama de benefícios, certo? E aí, quando ele fala dos impactos, no caso da população humana, ele não fala só de impactos ambientais, ele fala de impactos sociais e econômicos. Tá? É mais fácil você gerir esses impactos, esses problemas, quando você tem um ambiente mais estável, com maior estabilidade. E aí, da onde veio essa ideia? Essa ideia veio, então, dos conceitos de resistência e resiliência ecológica, tá? Certo? Aí eu vou explicar para vocês o seguinte. A gente tem uma vegetação anterior a uma queima, certo? Nós temos uma floresta aqui, e essa floresta ela está em clímax, ela está estável, ela chegou no seu estágio máximo de sucessão ecológica, e ali ela consegue manejar, organizar bem todos os seus recursos. E qualquer perturbação que esse ecossistema tiver, ele não vai ser afetado, certo? Ou melhor, ele vai ser afetado, mas de uma maneira tão pequena que não vai ser notado, não vai ser um grande impacto, certo? Ok, porque ele é um sistema estável, certo? Aí chega o fogo. Como a resistência desse ecossistema, os ecossistemas estáveis, eles são altamente resistentes. Esse fogo, ele vai estar lá, mas ele vai demorar muito para perturbar efetivamente esse sistema, certo? Então, eu vou ter um tempo de queima de fogo perturbando o meu ecossistema muito longo. Eu preciso que essa perturbação ela seja muito longa para que eu saia da resistência e entre na resiliência, certo? Quando acabou minha resistência, ou seja, já queimou tudo que tinha que queimar, eu não tenho mais forças para continuar, eu não tenho mais árvores para queimar, eu vou entrar numa fase de recuperação,
certo? E o meu potencial de recuperação vai depender de quão estável e bem manejado eu era antes do fogo. Por quê? Porque ecossistemas bem manejados, eles têm um banco de sementes muito grande, certo? E aí, esse banco de sementes resistindo ao fogo, ele vai ter uma taxa de recuperação muito alta, o que a gente chama de resiliência, certo? Então, basicamente, a ideia das soluções baseadas em ecossistemas vem desses conceitos. Então, de sucessão ecológica de comunidade clímax, de resistência e de resiliência, certo? Então, só para vocês entenderem, principalmente quando se trata da sucessão ecológica, certo? Um ambiente que está na fase inicial de sucessão, ele tem uma diversidade pequena de espécies, uma biomassa pequena, uma composição de espécies que muda rapidamente, a relação entre a produção e o consumo é menor que 1, ou seja, eu consumo mais do que eu produzo, a minha estabilidade é pequena, ou seja, qualquer perturbação eu não vou conseguir resistir e me recuperar com tanta rapidez, e as minhas teias alimentares elas são simples, ou seja, eu tenho poucas espécies ocupando cada uma dos níveis da minha teia alimentar. Já uma comunidade clímax, eu tenho uma diversidade de espécies grandes, uma biomassa grande, uma composição de espécies que tende a não mudar, uma relação de produção e consumo igual a 1, ou seja, eu consigo produzir e consumir sem que os meus recursos se esgotem, então não vou ter o esgotamento dos meus recursos. A minha estabilidade é alta, principalmente porque eu tenho uma teia alimentar complexa. O que é uma teia alimentar complexa? Eu tenho mais espécies em cada um dos níveis da minha teia alimentar, certo? Isso significa que, se uma espécie for extinta por um motivo ou outro, eu vou ter outra espécie ocupando aquele mesmo nível da teia alimentar e as populações de presa não vão, e nem de predador, por exemplo, não vão se desestabilizar, certo? Eu tenho o que a gente chama na biologia e na ecologia de redundância funcional. Eu tenho mais de uma espécie ocupando o mesmo nicho ecológico, e caso uma espécie se perca, né, se extingue, eu tenho uma que vai estar ocupando o nicho, aquele mesmo nicho ecológico, e a função que ele exerce no ecossistema vai ser mantida, seja na teia alimentar ou qualquer outra função. Eu não sei se deu para entender muito bem essa questão aí da redundância, mas a gente pode conversar. A ideia básica das soluções baseadas na natureza é essa, é fazer uma comunidade tão fortemente estável que ela não vai ser abalada com tanta facilidade, tá? E também se baseia no uso dos serviços ecossistêmicos. Eu não sei se já ouviram falar dos serviços ecossistêmicos, mas os serviços ecossistêmicos são aqueles serviços que o meio ambiente naturalmente, né, que é uma coisa que naturalmente a gente usa do meio ambiente sem dar o devido valor, né? Por exemplo, a polinização. A polinização é um serviço ecossistêmico de que mais se conhece, né? Porque muitas plantas hoje não conseguem se reproduzir se a gente não tiver a polinização, né? E com isso a gente não consegue utilizar daquelas plantas, né? Maracujá, por exemplo, se não for polinizada por uma determinada espécie de abelha, não vai ter maracujá, né? Então, isso é um serviço ecossistêmico, isso é um serviço ambiental, certo? Que a gente não está pagando nada por ele. Quando a gente paga pelo maracujá, a gente está pagando pela pessoa que manejou, que cuidou do maracujá, né? E não, a gente não está pagando pelo serviço da abelhinha, certo? Bom, e daí o que acontece? Unindo tudo isso que eu falei para vocês, certo? A adaptação ou a solução baseada na natureza e nos ecossistemas, ele tem
a ideia de integrar as necessidades humanas com as práticas de conservação e reconhecer que isso está interconectado nos pilares ecológicos, certo? Sociocultural, econômico, institucional. E daí desenvolver soluções que gerem uma harmonia, que seja harmonioso. Então, você vai ter comunidades eficientes, comunidades que eu digo, comunidades humanas mesmo, né? Populações humanas eficientes e que respeitam o meio ambiente. Né? O maior exemplo que aqui no Rio Grande do Sul funciona bem, inclusive é referência, é o Comitê de Bacias, né? O Rio Grande do Sul é a referência nacional na organização do Comitê de Bacias. O Comitê de Bacias, ele engloba, aqui está o Comitê de Bacias, ele engloba uma gestão participativa de todos os setores que utilizam as bacias hidrográficas, certo? Levando em consideração questões ambientais, mas também questões socioculturais e econômicas. E aí se pondera tudo e faz a gestão da bacia. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, até onde eu posso ir para não atingir a minha capacidade de suporte desse meio ambiente e não degradar o meio ambiente e continuar fornecendo alimento, trabalho e gerando empregos para as populações que utilizam dessas bacias hidrográficas, certo? Bom, falei, trouxe um monte de conceito, um monte de coisa, tentei juntar a pia com a bacia, mas aí eu vou tentar ser um pouco mais prática. Como de fato a gente faz, então, a adaptação baseada em ecossistemas ou a solução baseada na natureza, certo? Bom, primeiro, que essas eu chamo de tecnologias, porque para mim são muito tecnológicos isso, é muito mais do que uma tecnologia sustentável, tá? Como, por exemplo, trocar um patinete, um carro por um patinete. Eu não vou mais de carro, porque o carro queima combustível fóssil, eu vou de patinete, porque daí eu vou me exercitar. Ou, não vou mais usar o copo de plástico e vou levar meu próprio copo. A solução baseada em ecossistemas, ela é muito maior do que atitudes sustentáveis, certo? Ela é muito, muito mais. Ela quer criar verdadeiros ecossistemas onde o ser humano vai incorporar essa situação, certo? E, a partir dali, tirar vantagens. Nós vamos entrar agora no ecossistema e não vamos obrigar, escravizar os ecossistemas, porque o que nós temos feito até agora é escravizar os ecossistemas, certo? Nós vamos participar dos ecossistemas. E para isso, esse conceito e essa ideia de soluções baseadas na natureza é basicamente imitar a natureza, certo? Então, nós temos que fazer sistemas que já existem na natureza funcionar para os seres humanos, certo? E aí eu vou trazer alguns exemplinhos para vocês. Vou contar uma história bem legal que eu desenvolvi no meu pós-doc, e daí a gente pode conversar, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é sobre os jardins filtrantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os jardins filtrantes, mas eles basicamente utilizam a fitorremediação que já acontece naturalmente nos banhados, com as macrófitas dos banhados, para tratar as águas cinzas. Então, alguns dá para tratar as águas negras. As águas cinzas são as águas, por exemplo, da pia de louça, da roupa, né? Essas águas, elas podem ser tratadas através de jardins filtrantes, certo? O que é um jardim filtrante? Bom, basicamente, o jardim filtrante são plantas, e aí elas podem ser plantas aquáticas ou semiaquáticas, ou até plantas terrestres, depende do tipo de jardim que tu vai ter, certo? E vai utilizar todos os nutrientes que chegam nessa água para o seu crescimento. E vão liberar apenas água limpa, água tratada. Porque tudo que para nós
seria poluição, certo? O excesso de nitrogênio, excesso de fósforo, tudo isso para a planta é nutriente. Então, as plantas vão pegar esse nutriente do esgoto, vão utilizar para o seu crescimento, e a única coisa que vai sobrar é água limpa, certo? Então, isso é basicamente um tratamento de esgoto, certo? Os filtrantes hoje, se eles fossem aplicados em todas as casas, eles sairiam 60% mais barato do que um sistema de fossifiltro, que é um sistema tradicional, certo? Que a maioria das casas de vocês tem, né? Caso alguém não tenha um jardim filtrante, provavelmente tem uma tecnologia fossifiltro, certo? Onde o esgoto ele fica paradinho lá por um tempo, as bactérias que estão dentro dessa fossa vai passar por um filtro, né? As bactérias que estão dentro dessa fossa, então, vão degradar aquele esgoto e quando, teoricamente, ele está tratado, né? Ou seja, existem mais poluentes, apenas água, ele vai ser, então, encaminhado por um outro filtro, ele vai passar e vai ser encaminhado, então, para o rio novamente, certo? Além de ser 60% mais barato para montar o sistema de tratamento de jardins filtrantes em relação ao tradicional, ele também é muito mais eficiente, né? O tratamento tradicional, ele trata cerca de 96%, então, da água que chega, né? Do esgoto que chega, e os jardins filtrantes, ele trata em torno de 99%. Ele é bastante eficiente, certo? E ele é basicamente um banhado, pessoal. Vou mostrar umas fotos para vocês aqui. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz no meu pós-doc, já vou explicar para vocês. Mas ele é basicamente um banhado. Ó. Aqui eu tenho uma foto de um banhado natural, então um acúmulo de água ali saturado, né, com algumas macrófitas. E aqui eu tenho um banhado, um jardim filtrante, que foi feito. Ó, vocês podem ver que aqui tem uma malha, uma geomembrana, né, que é como se fosse uma lona própria para isso. E foi feito, então, um buraco, encheu de água e botou as macrófitas. Tudo que entra aqui, então, vai ser filtrado, utilizado para o crescimento das macrófitas, e ele vai ter uma outra vazão aqui, vai sair só água limpa, certo? E isso é totalmente uma solução baseada num ecossistema, certo? Os banhados, né, eles são ecossistemas, eles têm uma comunidade própria ali, exclusiva deles, são os ecossistemas mais produtivos do planeta, certo? E, além disso, então, fazem toda a fitorremediação. Os banhados naturais, esses banhados aqui, são eles que filtram os poluentes. Quando o rio enche demais e ele transborda, esses banhados, eles seguram, se fosse uma esponja, essa água aqui viraria enchente, ele vai reter, e as macrófitas que estão ali filtram toda essa água e todos esses poluentes, para que depois, quando falte água no rio, toda essa água volte para o rio de maneira limpa, que possa sustentar uma biodiversidade. Naturalmente é assim que ocorre. E aí, uma pessoa muito esperta foi lá, pensou, acho que isso dá para fazer para a gente tratar o esgoto humano. E dá certo mesmo. Bom, visto isso, ele já é provado em vários lugares do planeta, inclusive, eu não sei se eu trouxe, acho que eu não trouxe a foto aqui. Inclusive, tem aqui em Campo Bom está sendo construído um enorme, recuperar uma área ali em Campo Bom, que vai tratar o esgoto de um bairro de Campo Bom, um bairro bem grande. Saiu no jornal NH. Quem está organizando tudo isso é o Jefferson Tim. Eu não sei se vocês conhecem ele, meu grande amigo Jefferson Tim. E tá ficando vai ficar muito legal o projeto no jornal NH. Saiu até o desenho já, vocês conseguem ver. Vai ser super legal. É uma tecnologia que está difundida pelo mundo inteiro. Na Suécia, a Suécia é o país pioneiro, e eles conseguiram despoluir o Mar Báltico com esse sistema de jardins filtrantes. O que acontece? A Suécia ela é um país muito industrial, e eles tinham uma emissão de nitrogênio muito grande. Nitrogênio é
muito grande. Esse nitrogênio acabava caindo no mar Báltico direto, porque lá eles não têm muitos rios, né, muitos lagos, então eles acabam despejando o esgoto deles diretamente no mar. E essa parte do mar Báltico acabou ficando bastante poluída. E aí, então, eles fizeram esses jardins filtrantes ao longo de todo, ao redor de toda a costa desse mar, né, da praia que dá contato ao mar Báltico, para que esses poluentes eles fossem filtrados pelos jardins filtrantes antes de cair no mar. E eles conseguiram despoluir o mar Báltico com esse sistema. O rio Tamisa também foi despoluído. Lá na França existe um grande parque que recebe todo o esgoto, em Paris, desculpa, na França, que recebe todo o esgoto da cidade, é um parque enorme e que é filtrado por esses jardins filtrantes. Então é uma metodologia que dá certo. Mas agora eu vou contar para vocês do meu projeto de pós-doc, tá? O meu projeto era avaliar o potencial, porque todo mundo sabe que esses banhados construídos, que a gente chama esses jardins filtrantes, eles realmente são bons para tratamento de água. Mas será que, como promotores de biodiversidade, eles conseguiam fazer o mesmo papel que os banhados naturais? Porque, como eu falei para vocês, os banhados naturais, eles são os ecossistemas mais produtivos do mundo. Será que eles conseguiam ser tão produtivos quanto um banhado natural? Porque isso seria ótimo, porque no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é hoje, junto com o Pantanal, né, com a região do Pantanal, o estado que mais tem banhados. Então, essas áreas que são essas que a gente chama de áreas úmidas, né? E a gente perde isso para plantação de arroz, porque e para plantação de soja, numa taxa de 2% ao ano. Isso é muito. 2% parece pouco, mas para a quantidade de banhados que a gente tem, é muito 2% ao ano. Por quê? Porque as pessoas sugam a água do banhado para irrigar a lavoura. E esse banhado ele vai sendo constantemente sugado a água e a gente se perde. Esse banhado para de existir. E toda a produtividade primária e toda a biodiversidade é perdida. Se esses banhados para tratamento eles conseguem promover biodiversidade tanto quanto os naturais, nós temos uma solução para duas coisas, né? E aí o meu postdoc foi avaliar o potencial, então, desses banhados como, então, hábitats e promotores de biodiversidade. Eu trabalhei exclusivamente com macroinvertebrados, mas a gente acabou também coletando amostrando outros grupos, que eu posso falar para vocês depois. Bom, e aí o que eu achei? Um trabalho, na verdade, o resultado não foi muito legal, não foi muito surpreendente. E esses banhados, eles suportam a mesma riqueza e a mesma abundância de espécies que os banhados naturais. Então, estatisticamente, eles são semelhantes. Eu tenho o mesmo número de espécies e o mesmo número de indivíduos, certo? E, além disso, a composição é muito semelhante. Como que a gente pode ver? Cada polígono desse aqui, o polígono de quadradinho é um jardim filtrante. Significa uma comunidade, todas as espécies que moram no jardim filtrante. As bolinhas são área natural, banhado natural. Todas as espécies que vivem no banhado natural. E eles se sobrepõem. Isso significa que a maioria das espécies que estão no banhado natural estão também na área construída, no jardim filtrante, certo? Eu comparei também com o sistema tradicional. Lá onde eu fazia coleta, que era em Canela, tinha um sistema de fossa e filtro que o excedente ele caía num lago. E aí eu amostrava nesse lago, né? E aí vocês podem ver que eu tenho uma riqueza bem menor, bem inferior, uma abundância, uma dominância bastante grande, significa que eu tinha poucas espécies, e uma composição de espécies bem diferente do natural, né? Então, além de não ser igual ao natural, ele proporcionava espécies bem diferentes, né? Uma comunidade bem diferente. E, além disso, que esse é o trabalho amor da minha vida, ele atuou como um protetor de uma espécie que é muito rara, uma espécie de libélula que é muito rara aqui no Rio Grande do Sul, que é a Remartinia lutepenis,
De 2000 a 2018, foram coletados 4 indivíduos dessa espécie no Rio Grande do Sul inteiro, foram feitos 256 pontos de coleta. E em 2009, que eu coletei nesses jardins filtrantes, eu amostrei 20 indivíduos, num ano só, em 2019. Né? Então, significa que é um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de uma espécie que até então era rara, considerada vulnerável, ela está na lista de espécies vermelhas do Rio Grande do Sul, e eu consegui encontrar um lugar que ela se reproduz, que é um jardim filtrante. É o amor da minha vida esse trabalho. Bom, além dos jardins filtrantes, que eu vim fazer toda uma propaganda para vocês, é claro que existem outras soluções que são baseadas na natureza e podem fazer parte do planejamento urbano. Né? Por exemplo, a Barcelona começou a fazer, então, áreas verdes, expandir a sua área verde para amenizar o efeito do calor. Né? É sabido, né? A gente pode ir na sombra e no sol, que a gente sabe, por exemplo, se a gente tem um asfalto, mesmo um asfalto, né? Na sombra, embaixo de árvore, é muito mais fresco do que diretamente no sol. Então, o que Barcelona começou a fazer? Ampliar suas áreas verdes. Ampliar parques e áreas verdes é uma solução baseada na natureza, porque as florestas, elas possuem um microclima muito mais estável, estabilizado e muito mais ameno. Hortas urbanas também ajudam a reter águas e fortalece a comunidade do bairro. É muito legal estimular essa produção de hortas urbanas, né? É muito bom não só para não só para o meio ambiente, mas também para a comunidade que usufrui disso. Os telhados verdes, que reduzem o calor no verão, né? São isotérmicos também no inverno. Tanto aqui o exemplo de Chicago, mas o Uruguai, né? O Uruguai também está com uma política de incentivo a telhados verdes bem legais. E uma coisa muito legal é que esses telhados verdes, eles diminuem as enchentes, né? Então você tem menos populações vulneráveis quando acontece grandes chuvas. A China tem um projeto muito legal, gente, que é de cidades esponjas, que são locais onde o asfalto é permeável. Então, que ele funciona mais ou menos como um banhado mesmo, uma esponja. Então, são áreas que eram muito propícias a ter alagamentos, enchentes. Foi, então, construídas essas esponjas, né, que eles chamam, que são grandes áreas que são permeáveis para poder entrar a água da chuva no lençol freático, né, e reduzir, então, o número de enchentes e problemas relacionados com a enchente, né. E é claro que proteger os ecossistemas naturais também vai ajudar a proteger de eventos extremos, por exemplo, o manguezal, que ele ajuda a diminuir os tsunamis e todos essas tempestades do oceano, né? Bom, a gente ainda tem também benefícios econômicos, que eu poderia passar um tempão aqui falando para vocês, né? Sobre eles. O que eu mais gosto é de esse relacionado aos rios e às áreas úmidas, porque eu sou de ecologia de água, né? Trabalho com ecologia aquática. Então, se nós conseguíssemos restaurar as áreas úmidas, que são os banhados, para absorver e filtrar a água das inundações e armazenar carbono, nós iríamos economizar cerca de 15 trilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, certo? Principalmente com programas de recuperação, né, de conseguir alojar essas pessoas com inundações e também a purificação da água, né? E se a gente restaurar os ecossistemas, principalmente a gente falando trabalhando com agroflorestas, se a gente trabalhar com agroflorestas, a gente tem um valor adicional de $1.140 por hectare. Por quê? A agrofloresta ela é fantástica, porque além de você imitar, né, um sistema, uma comunidade clímax, a sucessão ecológica, você gera trabalho, você gera renda, né?
Então, você consegue ter uma série de outros produtos e gerar renda para a população, principalmente da América Latina, que é um lugar muito propício a ter agroflorestas e que é uma população bastante vulnerável e que precisa de bastante trabalho, renda e tudo mais. Pessoal, era isso. O que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu me excedi no tempo um pouquinho, peço desculpas, mas eu queria passar para vocês todas as informações. Ai, gente. Tá. Todas as informações que eu consegui passar. Foram 4 anos que eu fiquei no pós-doc, e eu consegui aprender muitas coisas, e eu queria poder passar um pouquinho de cada. Eu acho que eu poderia falar isso para vocês ainda mais 2, 3, 4 vezes, e ainda teria muito mais coisas. Eu, apresentando a palestra aqui para vocês, já me deu vários insights aqui que eu poderia ter falado também. É isso. Eu espero que tenha agregado para vocês alguma coisa que eu trouxe hoje. E estou aberta a qualquer questionamento, qualquer conversa. E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Marina. Marina, já tem uma pergunta ali para ti. Tá vendo? Oi. Pode fechar já o PowerPoint, eu acho que daí tu consegue ler a questão do... Tá, deixa eu fechar aqui. Eu acho que... tá, ele faz... Tá. Deixa eu responder... Ai, meu Deus, cadê as perguntas, gente? Tô perdido. Aqui. Quantos metros quadrados de área de jardim filtrante é necessário para tratar 1 metro cúbico de água? Tá. Então, depende da concentração, né, de poluentes que tu tem nessa água, certo? Mas, mais ou menos, a gente fala que a gente precisa de mais ou menos uns 10 metros quadrados para uma família uma família não, um casal, certo? Lavando roupa, lavando louça, mas isso depende muito de qual é a concentração do teu esgoto. Então, o certo é você contratar uma empresa, tem várias empresas hoje que montam, né, de engenharia ambiental, inclusive com biólogos, engenheiros ambientais, que fazem esse teste antes. Então, eles vão fazer o teste no teu poluente, no teu esgoto, e vão fazer o cálculo, certo? Mas mais ou menos assim seria. A gente precisa de um tamanho meio grande. Assim, uma família de 2 ou 3 pessoas, a gente precisaria talvez de uns 10, como eu falei, uns 10 metros quadrados, assim, mais ou menos, para ele ser eficiente. Eu acompanhei um que ele tinha 4 metros quadrados, uma família de 4 pessoas, ele não estava sendo eficiente. Até esse menino Jefferson Tim, que eu falei para vocês, ele teve que ir lá e refazer, daí fez bem maior e tudo mais. Porque então, o certo é contratar uma pessoa, uma empresa para fazer o teste do poluente antes, certo? Para ver qual é a concentração, porque 1 metro cúbico de água tu pode ter um poluente mais concentrado ou menos concentrado, certo? Ai, obrigada, gente. Já que entrou nessa aqui. Não, todo mundo está elogiando, né? Foi verdadeiramente uma aula de ecologia. Sim, eu tentei trazer algumas coisas. Quer perguntar alguma coisa? No centro ambiental, que eu estou fazendo estágio, tem 2 jardins filtrantes. Ah, que legal. É em Sapiranga? Isso, em Sapiranga. Eu fui lá, um dos lugares que eu fiz uma amostragem piloto foi lá no centro de Sapiranga. É muito legal lá, mas eles estavam com problema quando eu fui, não estava conseguindo filtrar direito, estava dando bastante mosquito. Como é que tá? Conseguiram arrumar?
Eu comecei a estágio agora. Eu não sei se eles conseguiram arrumar, mas. Ah, é que agora também É, foi por culpa da pandemia, né? Daí é mais complicado. mas eu fui lá, eu conheço lá, muito legal. Vamos ver se mais alguém tem perguntas. Ou Ali, elogios, né? Porque eu. o mesmo, o Paulo, que perguntou, né, que faz engenharia ambiental, ele fez uma pergunta que eu também fiquei. Precisa de alguma manutenção para esse processo do jardim filtrante? Se ele tiver, não que nem falou, né, que não deu certo, assim, se ele tiver ok, ele precisa de alguma manutenção, ou ele pode só ficar ali. Não, não, você precisa fazer o manejo das plantas, porque, assim, como eu expliquei na palestra, tem muito recurso, muito nutriente entrando, né? Então, as plantas elas vão crescer demais, né? E você precisa fazer uma manutenção, porque senão vai virar uma floresta quase, né? E aí vai chegar uma hora que tu não vai conseguir acessar mais direito, porque as plantas elas vão consumir ai meu Deus, todo o jardim, e aí vai acabar dando apóxia, né, que é a falta de oxigênio. E aí se nem esse lugar onde eu fiz lá em Canela, ele tinha peixes associados. Então quando as macrófitas estavam muito disseminadas, acabava matando os peixes. Então ele tinha que fazer o manejo das macrófitas, tirar as macrófitas mesmo, mas daí ele usava essas macrófitas excedentes para fazer de nutriente para as lavouras que ele tinha lá. Ele plantava milho, plantava essas coisas, e ele usava então todas essas macrófitas para nutrir o solo dele. Que porque assim, essas macrófitas elas são fixadoras de nitrogênio, né? Então é o melhor nutriente para a lavoura seriam as macrófitas aquáticas. É isso. E assim, pessoal, eu estou à disposição sempre para vocês. Eu não sei se acho que eu não deixei o meu e-mail. Eu posso escrever aqui, mas eu estou sempre lá não sei se todos vocês conhecem lá a salinha da dengue, o prédio amarelo, 307 do amarelo. E vocês podem ir lá que a gente bate um papo. Eu gosto de conversar sobre isso, qualquer dúvida. E podem me mandar um e-mail aí, compartilhei com vocês o meu e-mail. É só É só me perguntar qualquer dúvida e qualquer conversa que vocês queiram ter. E aí quero deixar deixar um cutuco aí para vocês pensarem em se especializar no desenvolvimento dessas soluções. Não precisa ser em todas, pode ser só uma, ou nos jardins filtrantes, ou nas SAFs, né, que são as agroflorestas, ou nos telhados verdes, porque a gente sempre vai. Eu tenho absoluta certeza que daqui para frente a gente vai precisar dessas tecnologias, ou então vai tudo entrar em colapso. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, antes que você saia, eu já vou agradecer, né, a presença, porque foi meio em cima da hora que eu lhe chamei, né? Então, muito obrigado por essa aula de ecologia. Foi realmente muito esclarecedora em diversos âmbitos, que muitas vezes a gente tem a cadeira de ecologia, mas acaba sendo por um lado ou por outro sempre melhor relembrar, né? Ainda mais com alguém que tem tanta vivência de campo.
E para quem ficou, o QR Code de confirmação da palestra. Uma boa noite. Muito obrigado, Marina, novamente. Agradeço muito.